E hoje nós vamos falar sobre clientes difíceis. Aqueles clientes chatos que tiram a gente do sério, que deixam a gente nervoso e as consequências que isso pode trazer, negativas e positivas para a nossa vida, como que isso pode acrescentar para a nossa carreira, porque acredite, você nunca vai conseguir estar a salvo de clientes que são uma dor de cabeça. E sempre vai ter esse tipo de cliente. Mas nem sempre eles são ruins. É sobre isso que a gente vai falar. Falando sobre clientes difíceis. Eu vou separar esses clientes difíceis em dois grupos. Tem clientes que são difíceis porque são exigentes. Eles não aceitam nada que não seja a perfeição, eles te provocam, não, isso não tá bom, não quero assim, não é assim que faz, eu não aceito que é dessa forma, o teu funcionário tá trabalhando desse jeito, eu não aceito. Tem gente que tira a gente do sério, porque é assim, é um nível absurdo no primeiro olhar, de, meu Deus, o que eu sempre trabalhei assim, agora chega essa pessoa aí e tá me tirando, tá me desqualificando, por que agora, quem é ela para me dizer? E às vezes esses clientes, eles não são ruins. Eles podem ser o que você precisa para desenvolver. E é esse tipo de cliente que tira você do teu lugar, tua zona de conforto, para melhorar a tua empresa, para você entender, se colocar no lugar daquele cliente, entender por que ele está te pedindo isso. E eu que estou começando ainda, estou no 3º ano, a minha empresa está começando, e ainda mais porque ela está indo muito bem, e eu vejo que tem muito cliente que adora contratar uma empresa como a minha, que é nova, que é pequena, mas que está despontando, que tá sabe, trabalhando duro e colhendo resultado. Eles gostam muito de ver esse perfil de empresa, de empreendedor, e daí que eles desafiam a gente mesmo, porque eles querem colaborar com o nosso desenvolvimento, puxando a gente para cima, né? E às vezes, se você não presta atenção, você pode confundir esse puxar para cima com chatice, com querer empurrar para baixo, com perseguição. Mas não, eu vejo que tem cliente que quer ajudar a desenvolver a empresa, e para isso eles ficam apontando toda hora os nossos erros, que são aonde a gente tem que melhorar. Esse é o tipo de cliente difícil, cliente chato, que na verdade, quanto mais a gente tiver, melhor. Claro que se a gente tiver só cliente assim, a gente, meu Deus, fica louco, né? Mas é muito importante esse tipo de cliente. Eu tive alguns, tem um até que eu vou citar nome aqui, que são clientes que para mim, assim, são quase professores, assim. Eu tenho orgulho de ter trabalhado, de ter entregue obras para esses clientes e saber de todas as dificuldades que a gente passou, e agora fico com o peito estufado de dizer, ó, a gente conseguiu, vamos lá. A gente entregou, o cliente está satisfeito e agora me indica, a gente construiu um relacionamento junto. Esse é um tipo de cliente, o cliente difícil porque ele é exigente. E existe um outro tipo de cliente, que é um cliente difícil, porque, olha, sinceramente, são pessoas que infelizmente cruzam o nosso caminho, e existem pessoas ruins em todos os lugares, e não é diferente do nosso mercado. Tem pessoas que a gente conhece que tentam te passar a perna, tentam te tirar proveito de você, tentam fazer você trabalhar de graça, tentam te diminuir porque elas fazem isso com todo mundo e querem fazer isso com você também. Enfim. E daí, a gente também tem que tirar proveito dessas situações horríveis que abalam o nosso emocional da nossa equipe, que faz a gente passar raiva. Mas a gente tem que aprender com essas situações para que a gente não caia de novo nessas mesmas situações. É impossível a gente estar 100% protegido, mas nesse erro não caia mais. Daí a gente vai ver se a gente vai mudar o orçamento, se vai mudar o contrato, se vai mudar a forma como a gente executa, para não dar brecha para esse tipo de gente nos prejudicar. E daí eu tenho alguns exemplos também de gente assim, que eu tive a infelicidade de cruzar no meu caminho, gente que eu considero do mal mesmo. Olha, e juro, eu até falei dos clientes que a gente que vem, que são difíceis, mas que fazem a gente crescer. Esses não, esses vêm, parece que é pra... Daí tem
o lado bom, a gente tem que tirar alguma coisa, a gente tem que fazer, né? Porque a gente não vai simplesmente... nunca aconteceu de eu simplesmente parar uma obra, falar, não tinha tido mais, e ó, tá aqui teu dinheiro, e nunca me aconteceu isso. Quase aconteceu isso recentemente. Mas daí para que me serviu? Serviu pra gente refazer o orçamento, refazer o contrato, e daí a gente dá um passo, sobe um degrau. Acabou que o meu contrato e o meu orçamento agora virou um contrato e um orçamento que é a prova desse tipo de gente. Isso tudo faz a gente crescer, faz a gente se proteger. Então, eu acho que sempre vai ter uma brechinha, sempre vai ter um lugar onde gente mal intencionada vai poder tentar sugar você, tentar tirar dinheiro, proveito de você, ou pagar uma coisa e querer levar uma outra coisa muito melhor do que pagou. Mesmo você tendo apresentado as opções, diferentes preços, você mostra um preço A, que é o mais caro, e um preço D, que é mais barato, e a pessoa faz você tentar entregar o A pelo preço do D. Não dá, sendo que tem o A, B, C e o D. Eu sempre apresento 4 propostas. E hoje eu tenho um novo modelo de contrato, que é o modelo de contrato fulano de tal, que é um contrato que é a prova desse tipo de pessoa. Então eu garanto que nesse erro eu não caio mais. Isso já aconteceu comigo. Eu já sei identificar roubadas, e às vezes a gente cai em roubadas, infelizmente. Volto a falar, gente ruim tem em todo lugar, infelizmente. E gente querendo tirar proveito de pessoas como nós que às vezes não tem sobrenome, ou que está com uma empresa pequena querendo mostrar serviço. Tem gente que acha que porque tem dinheiro, que porque tem sobrenome de família tradicional, tem gente que acha que o pagamento do serviço que a gente está prestando deveria ser só a honra da gente poder prestar serviço para essa pessoa, né? Só o poder colocar no nosso portfólio, olha, eu fiz um jardim vertical, um projeto, um paisagismo para essa pessoa, já deveria ser pagamento suficiente. Pessoal, isso não existe. E eu já passei da fase de fazer projeto quase de graça por conta de portfólio. Não preciso mais disso. Meu filho, eu fiz o jardim vertical do Pão de Açúcar. Se você tiver algo equivalente, beleza. Se você, no nível Pão de Açúcar, daí eu posso fazer de graça para você. Se não, meu filho. Porque uma coisa é a gente fazer uma vitrine de uma loja que é super bem frequentada, super conceituada, como a Artefato, por exemplo, como a Bottega que a gente fez. Ter um relacionamento muito próximo e ajudar um arquiteto que está desenvolvendo uma vitrine, um espaço num lugar como esse, daí eu vou fazer de graça, porque a gente está trocando ali oportunidades, trocando visibilidade. Então, isso é uma coisa. Agora, um cliente querer te explorar, não dá. Esses dias mesmo me chamaram para fazer um orçamento num lugar que, veja bem, olha aqui, olha o espaço que eu tenho, olha o lugar que você tá, vai ser muito bom para você, para sua marca, para te expor. Cara, olha, desculpa, mas não tô no momento, não é a hora de fazer esse tipo de investimento, né? A gente fala desse jeito, mas eu não vou fazer de graça isso aqui para você, porque de graça todo mundo quer, né? Vai ser fácil, mas pra gente, eu não tenho margem de 50%, de 100%, então, enfim. Vamos lá, eu separei essa live em 2 temas, como eu disse, né? Eu vou falar primeiro desse que é mais positivo. Os dois são positivos, se você pensar. Os dois te ajudam, os dois te levam, se você souber aproveitar, os dois vão melhorar você como pessoa e como empresa. Mas vamos falar desse que é mais positivo, que é o cliente exigente, o cliente que não aceita nada que não seja perfeito, o cliente que está te questionando. E isso acontece muito, principalmente para gente que é novo, não de idade, mas novo de profissão. Então você ainda não tem a tua reputação, você não tem ainda teu nome, então você é um figurão do paisagismo. Meu Deus, esse cara falou que é assim, pronto, acabou. Eu ainda não cheguei nesse nível, imagino que vocês provavelmente também não. Eu trabalho com já trabalhei com paisagistas que são assim. Já trabalhei com Renata Tilly, com Alex Hanazaki, com o Wolf, que é aqui de Curitiba, que o trabalho deles é inquestionável praticamente, e o cliente diz amém para o que eles falam. É uma situação.
Eu já participei de uma vídeo... Eu nunca estive pessoalmente com o Hanazaki, por exemplo, mas eu já participei de uma reunião por videochamada, porque a gente irrigou um projeto de paisagismo do Hanazaki lá em Itajaí. É uma situação. Agora, quando a gente está no começo, tem duas coisas. Você ainda não tem reputação, não tem portfólio, não tem um nome, não é inquestionável o seu trabalho ainda, por melhor que você seja. E segundo, que a gente não tem segurança no nosso próprio trabalho. Quando você não demonstra segurança, o cliente fica inseguro também. Então, às vezes, essa preocupação excessiva do cliente é insegurança porque você não transmitiu essa confiança toda. Então, ele vai acompanhar de perto para ter certeza que você não vai errar. Isso já aconteceu comigo. Por quê? Porque ele está gastando dinheiro, muito dinheiro, geralmente, né? A gente não trabalha mais com um projetinho de menos de R$1.000. É projeto de dificilmente menos de R$10.000 e quase sempre muito mais que R$10.000, né? Multiplicado esse valor. Então, o cliente vê que você está novo, está inseguro. Será que esse rapaz, esse moleque vai dar conta? Será que ele está fazendo certo? E é engraçado, porque a minha grande área de especialização, assim, o que eu manjo pra caramba, que eu fui trabalhar nos Estados Unidos para aprender, além de jardim vertical, é a irrigação. Irrigação é batata, não tem erro. Eu falo pro cliente, ó, aqui vai ser, eu apresento o projeto, ó, aqui a gente vai fazer assim, aqui a gente vai fazer assado, você vai precisar disso, fazer aquilo. O cliente simplesmente acata, ok. O máximo ele fala, pô, mas não tem um jeito de fazer isso mais barato? Daí eu vou mostrar uma outra solução que seja mais barata, mas ele nunca vai falar, tira isso, tira aquilo. Não. Irrigação geralmente é muito simples, o cliente não precisa ser convencido. Ele está entregue nas suas mãos porque ele não entende bolhufas de irrigação. Agora, paisagismo, todo mundo entende um pouquinho. Assim, muita gente entende um pouquinho. Nem que seja da samambaia da avó, mas entende mais ou menos. Né? As pessoas frequentam floricultura, sabem o preço, então elas questionam. E elas vão na casa dos outros, vão em jardins e veem paisagismos legais, e daí elas questionam o teu trabalho, isso é normal. Eu quero citar um exemplo aqui de um projeto muito importante que a gente participou, que foi, eu vou citar o nome dela, ela não vai se importar porque eu vou falar muito bem dela, que é o da Sionara Tomé. Ela é dona da construtora Greenwood, que é a grife das casas aqui de Curitiba. É a maior construtora de casas de alto padrão do sul do Brasil. Olha, aqui em Curitiba, região sul, litoral de Santa Catarina principalmente, mas aqui em Curitiba, se você vê uma mega casa, aquela casa de milhões sendo construída, a chance de ser a Greenwood que está construindo é de, sei lá, 70%, 80%. Você vai em um condomínio de altíssimo padrão, você só vê os tapumes verdes com a placa da Greenwood em todo lugar. Eles são muito bons, eles são muito... Assim, é a construtora de alto padrão para casas. E eu tive a honra de ter a oportunidade de fazer a casa da Sionara. Um projeto que foi assinado pelo Marcos Bertoldi, uma casa espetacular, assim, fabulosa. E eu fiz para ela paisagismo, jardins verticais, sistemas de irrigação. A gente ficou meses na casa dela fazendo tudo isso. E a Sionara me deu essa oportunidade quando eu não tinha, eu acho que nem um ano de empresa. Acho que eu não tinha nem um ano de empresa. Se não me engano, a gente começou a obra dela... eu conheci ela quando eu não tinha nenhum ano de empresa, mas a obra começou de fato no começo de 2020, a minha parte, né, de paisagismo. E ela me deu essa chance, só que, pô, a Ser House não era nada. E ela confiou no meu trabalho. Ela falou até que, olha, até prefiro que seja alguém novo, porque eu não quero alguém que me determine que vai ser assim, sabe? Eu quero poder ter voz sobre o meu projeto, decidir também, junto com o profissional, o que vai ser feito no paisagismo. E daí a gente começou essa obra. E foi uma obra muito difícil, muito difícil. Só que, diferente daquele caso, quando o cliente é mal intencionado, eu falo que essa obra da Sionara, para mim, foi uma pós-graduação. O que eu aprendi nessa obra, a Sionara não aceitava nada além do perfeito. E ainda tive, para mim foi mais difícil ainda, porque a gente estava no inverno muito forte, estava no começo da pandemia também.
Mas a principal questão é o inverno. Tava no inverno, as plantas não crescem, a gente fez o jardim vertical, ela tava conhecendo o meu jardim vertical, o vertical não crescia porque tava muito frio, e daí é aquele convencimento de que eu tô fazendo a coisa certa, mostrando meu trabalho, meu portfólio de outros trabalhos para ela confiar, e teve bastante resistência porque ela não tava botando fé no nosso jardim vertical, mas o tempo mostrou que eu tava certo. E no paisagismo foi a mesma coisa, ela queria ter esse poder de decisão e acabou que a gente fazia uma coisa, dela, não, assim não ficou bom, daí a gente desfazia, fazia de outro jeito. Não, assim eu não gostei também. Porque ela não queria um projeto. Ela queria, meio que na prática, assim, a gente viu que não dá pra fazer assim, tem que ter o projeto. Eu deveria ter dado o projeto pra ela, se fosse o caso. Mas não dá pra ir na tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E como, assim, a Sionara, pra mim, agora menos, né? Agora eu entendo melhor a minha relação com ela, mas eu olhava pra ela muito de baixo pra cima, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, a Sionara, eu não posso questionar, se ela falou que é assim, eu vou fazer assim, meu Deus do céu, eu não quero essa mulher brava comigo. E, às vezes, a gente erra por isso, de ceder pro que o cliente quer, mesmo quando ele tá errado, porque o profissional sempre vai ser a gente, não ele. Porque dificilmente um paisagista vai te contratar pra fazer o paisagismo dele, né? Então, a gente tem que bater o pé e falar, não, Sionara, essa planta não vai dar certo aqui porque ela é de sol, você está querendo colocar ela no sol, não vai dar, ou porque ela não vai tolerar geada, vai dar uma geada aqui, ela vai morrer. E aconteceu isso. Eu errei com ela por isso. No jardim vertical, a gente teve alguns problemas de muito incidente de sol, porque a gente não esperava que tinha tanto sol lá. Mas o vertical, de modo geral, foi bem, mas o problema foi no paisagismo. E na irrigação foi tudo tranquilo, foi mil maravilhas. Só que o que eu mais aprendi nessa obra, disparado, de longe, foi sobre o comportamento da equipe. Assim, o que é aceitável e o que não é aceitável para uma obra de alto padrão. Por exemplo, não dá para aceitar, não é bacana a equipe sem uniforme. Chegou numa hora que eu tava com vergonha já da minha equipe, cada um com uma roupa, time de futebol, e tava muito frio, eles iam com uns gorros, assim, um gorro diferente, assim, parecia que assim, parou um ônibus e desceu todo mundo lá e foi trabalhar, sabe? Parecia, não sei te explicar, não tinha padrão, não tinha a cara da Ser House, não era isso que eu queria pra minha empresa, e foi lá que ficou evidente que tem esse padrão. Por isso que, por causa dessa obra, por exemplo, a minha equipe tem gorro. É super importante gorro no lugar gelado, porque se você deixa a equipe ir com o gorro do Corinthians, do Flamengo, do Atlético, do Curitiba, fica com uma cara muito não profissional. Não dá para a equipe, na hora do almoço, deitar em qualquer lugar na obra ali, dormir, mesmo que as outras equipes, as outras empresas façam. Não é legal. E ela me chamava muita atenção por isso. Só que, pra mim, era nítido. A Sionara me chamava e me descascava. E falava. Mas pra mim era nítido que ela estava me ensinando como uma professora. Ela estava me ensinando como que ela exigia que a gente se comportasse numa obra dos clientes dela. Porque a ideia, claro, da gente fazer essa obra para ela é depois ela passar os clientes da construtora para mim, que realmente aconteceu. E era muito nítido que a intenção dela era me fazer crescer. E assim, foi um turbo que ela deu na minha empresa ali, porque as coisas que a gente foi aprendendo ali, talvez eu demorasse anos para aprender se não fosse com ela. E foi uma cliente, e hoje é uma parceira, né, porque a gente é fornecedor da Greenwood, crucial, importantíssima, foi uma das pessoas que mais me fez crescer nesse mercado. E olha, eu sou grato a muitas pessoas que me fizeram chegar até aqui, apesar que eu só tenho 3 anos também, né? Eu quero chegar muito mais longe, mas até aqui eu devo muito a muitas pessoas, e a Sionara é uma das pessoas para quem eu devo. Eu tenho orgulho de falar que eu trabalhei para ela, e como eu falei, como se tivesse feito uma pós-graduação. E além de mostrar, como eu gosto, o sino aqui da igreja do lado, o pessoal é empolgado. Além de me falar sobre o paisagismo, sobre as coisas que eu estava fazendo, a Sionara fazia questão de me mostrar a construção da casa. Ela falou, você já viu outra coisa? Você já viu o meu muxarabi? Eu nem sabia que era muxarabi.
O Xarabi é uma treliça de madeira que tem na frente da casa, espetacular. Você já viu a minha esquadria minimalista? Sabe o que é uma esquadria minimalista? Se você é arquiteto, você deve saber, mas se você não é, provavelmente você não sabe. E eu, que sou agrônomo, não sabia. Não sabia o que era um Xarabi, não sabia o que era uma esquadria minimalista, não sabia o que era uma piscina com borda-faca, não sabia, nunca tinha visto um mármore travertino de perto. Tanta coisa de arquitetura que eu aprendi ali. Assim, claro, quem sou eu para falar que agora eu entendo de arquitetura? Não é isso. Mas nesse mercado, a gente está inserido no mercado de construção civil e de arquitetura. É muito importante você entender elementos básicos, elementos às vezes mais apurados, mais requintados desses mercados, para você ter repertório, você ter argumento para conversar. Quando o cliente te chama, você fala, agora eu chego, nossa, que linda essa tua esquadria minimalista. A esquadria minimalista, aquela moldura, né, de metal que tem, ou de PVC que tem na esquadria, eu acho que lá é sempre metal. Ela não aparece porque ela fica embutida dentro do concreto, do piso, do teto. Então você só vê o vidro, é só vidro, você não vê a bordinha, sabe? Isso é uma esquadria minimalista. Quando eu vou conversar com um cliente e eu falo, assim, às vezes você solta assim, nossa, que lindo essa, sei lá, qualquer detalhe da arquitetura, esse pilotis que você tem no seu... Isso vai passando confiança para o cliente. E foram tantas coisas que eu aprendi lá, tantas coisas que para mim eram aceitáveis e para ela é inaceitável, e hoje para mim são inaceitáveis, porque ela me ensinou que era inaceitável, que eu só tenho a agradecer esse tipo de cliente. Esses dias mesmo, eu tô falando de uma... a Cionara é engenheira civil, dona de uma mega construtora, mas eu tô falando de uma pessoa, referência aí no mercado aí, mas às vezes não precisa ser uma pessoa como ela para te ensinar. Eu tenho uma cliente que o jardim dela é menor, a casa dela é classe média normal, não tem, é mais simples, mas ela fez questão de me ligar. Isso já aconteceu com alguns clientes. Falou, João, queria te dar um feedback, tudo bem? Daí falei com ela e ela falou, olha, João, tua equipe fez isso, eu não gostei, eu acho que vocês podem melhorar naquilo. E me passou assim, eu poderia falar que foi um sabão, me deu uma descascada, assim, falei, nossa, eu achei que estava agradando, e olha o tanto de erro, tanto de coisa que a gente tem para melhorar. E com certeza a gente tem muita coisa para melhorar, mas esse é o tipo de cliente que a gente quer ter por perto, que faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente ver que tem muita coisa que a gente pode agregar, e às vezes não depende de dinheiro, não depende de investimento, não depende de equipamento, é só comportamento, atitude. Por exemplo, se você vai fazer um jardim vertical em cima de uma jacuzzi, de uma piscina, de um lugar que não pode ter sujeira, pessoal, leva o aspirador de pó, terminou, ao longo de todo dia você vai passando o aspirador para não ficar sujeira, tá dentro do apartamento que está pronto já, passa o aspirador. Eu comprei o aspirador para isso e o aspirador ficava parado no meu depósito aqui. Agora eu falo, pessoal, se a obra está pronta, se não dá para tolerar sujeira no local, tem que levar aspirador. E eu não quero nada diferente disso. Eu tenho que cobrar minha equipe, porque para eles é fácil. Se não falar, eles deixam para limpar no último dia de obra. Não quero. Eu quero uma obra limpa o tempo todo. E isso eu aprendi com clientes como a Cionara, por exemplo. Enfim, isso é um detalhe. Um dia eu percebi que eu fiquei um tempão da minha empresa, do tempo de vida da minha empresa, buscando a aprovação da Cionara. Eu olhava meus stories, na conta comercial dá pra ver quem olhou, né? Eu acho que na pessoal não tem como. E eu ficava olhando se a Cionara tava vendo meus stories. Meu Deus, eu fazia as coisas pra Cionara ver, sabe? Não porque... Era mais quase uma coisa de aluno e mestre, filho e mãe, sabe? Eu queria a aprovação dela. Depois eu comecei a entender, depois que eu identifiquei isso, né, que eu percebi isso, eu comecei a trabalhar um pouco. Não, peraí, calma, não é assim também. Mas eu continuo querendo a aprovação dela, quem não quer, né, de uma referência como essa. Mas a gente não pode ficar desenvolvendo ansiedade aí por causa disso, né?
Mas com certeza ela é um padrão de qualidade para mim. O dia que ela chegar para mim e falar, olha, João, que empresa, que atendimento, hein? Que serviço você tem? O dia que ela me falar isso, eu acho que você vai voando igual um balão, assim. Enfim, agora acho que eu já falei desse cliente que é exigente, que é chato, que não aceita falha, que não aceita sujeira, que não aceita... Enfim, esse é o cliente que não é difícil de você perceber que faz bem para você. Agora a gente vai falar do tipo de cliente que é mau caráter. E existe. Infelizmente, me deparei com alguns recentemente. E é o tipo de cliente que você tem que aproveitar esse contato infeliz que você está tendo com ele para você se proteger, para não encontrar com outro desse tipo de novo. Então agora vamos falar dos clientes mais... Olha, tem cliente que realmente... A Acer House tem uma lista negra. Tem clientes que eu falei para a equipe, ó, esse cliente, vocês estão proibidos de botar o pé de novo na casa dele. Eu já falei isso para eles. Alguns clientes. Hoje deve estar uma lista aí em torno de uns 10 clientes. Está proibido. Totalmente proibido. Já aconteceu de um desses clientes vir falar comigo e vir falar, tipo, um ano depois, a calha que você instalou tá pingando e queria que eu fosse lá de graça arrumar. Eu falei, olha, a minha equipe tá proibida de pisar no seu deck. Vou te explicar a história do deck. Tá proibida de entrar na sua casa. Desculpe, a sua garantia já passou. Eu não vou mais te atender. Não deu... nesse cliente específico, eu me arrisquei um pouco e falei para ele, olha, desculpa, acho que nosso relacionamento como cliente e empresa que não deu certo, eu acho que é uma relação que não adianta a gente insistir, pra gente não é mais interessante manter esse relacionamento, então eu vou te indicar outro profissional, fala com ele lá, tua garantia já foi. Porque esse cliente, por exemplo, o que aconteceu? Ele tinha um deck em cima do... o nosso vertical foi feito em cima de um deck, eram 3 verticais em cima de um deck. E ele passou um tipo de verniz que é opaco, que não tem brilho, e que assim, você olhou para ele e começou a riscar. E ele me falou no começo, ó, esse deck você vai ter que cuidar muito, eu quero tudo coberto com lona, tudo protegido, não quero nenhum risco nesse deck. Se riscar você vai ter que pintar. Então, tá bom, beleza. O que a gente fez? A gente protegeu o deck e estava todo mundo ciente que aquele deck não podia ter problema nenhum. Beleza? Daí, o que aconteceu? A gente terminou a obra, tirou a lona e o deck estava impecável. Beleza. Daí, a gente precisou voltar lá por algum motivo, algum ajuste na irrigação, sei lá, alguma planta que morreu, a gente trocou. Daí o cliente falou, ô João, será que tua equipe pode aproveitar que tá aqui e mudar um vaso grande que eu tenho aqui e colocar daqui e colocar lá? Tá bom, falei, tá bom. Nem pensei no que podia acontecer. Daí, a minha equipe foi fazer isso e fez um risco no deck. Para fazer um favor pro cliente. Já tinha terminado o vertical. Para fazer um favor. Resultado, o cliente quis que eu pintasse o deck, quis que eu consertasse. Eu, pô, tudo bem, né? Então me fala, e quanto que vai ser? Beleza. Eu achei que ele ia arrumar só o pedacinho ali que riscou. Ele fez eu comprar material e pintar de novo, lixar e pintar o deck inteiro. Eu nem lembro quanto foi que gastou, acho que foi uns R$3.000. E assim, o vertical dele não era grande. Eu acho que a minha margem, o meu lucro nesse vertical era em torno de R$3.000. Eu trabalhei de graça para ele, para fazer um favor para ele. Então hoje a gente não faz mais favor para cliente. Eu até lembro que quando eu estava na faculdade eu fiz um curso de jardinagem numa loja que tem aqui. E daí o professor falou pra gente tomar cuidado com a sopa de pedras. É uma longa história, mas... Assim, resumindo muito bem, a historinha da sopa de pedras é o seguinte. O cara chegou falando que fazia sopa só com água e pedra, mais nada. Daí, beleza. Daí a pessoa falou, então faça a sopa pra eu ver. Daí ele colocou a pedra
pedra dentro da panela, com água. Falou, mas a sopa fica um pouquinho melhor se você tem um tomatinho aí, fica um pouquinho melhor. Você tem uma cenourinha, você tem não sei o quê, não tem. Quando vê, virou uma sopa, só que de tanta coisinha que ele pediu. É tipo isso. Daí você vai fazer um serviço X, e o cliente fica, você podia fazer mais tal coisa, podia fazer não sei o quê, essa plantinha, e começa a enfiar a coisa ali, daí o que você tinha vendido como X já estava X, Y, Z, W, e o cliente começou a te explorar. Isso acontece muito com um pedreiro, com construção civil. O cliente contrata para fazer uma coisa e fala, você pode puxar uma tomadinha aqui para mim? Aquela torneira estragou, você pode arrumar? E, tá ali mesmo, né? O que custa ele fazer tal coisa? Mas não é assim, isso é o trabalho do cara. Não sei se eu estou contando certo, hein? Eu assisti eu fiz esse curso, estava no começo da faculdade, foi lá por 2005, então faz uns 16 anos. Então, hoje, no meu contrato, diz que qualquer atividade fora da que foi contratada, além precisa ser aprovado pela contratada, no caso a Acer House, e que ela não se responsabiliza, caso isso não tenha sido pago, né, contratado, por nada que venha a ocorrer se for feita alguma atividade além do contratado. Isso no contrato está bem explicadinho, né? Mas eu quero contar um problema grande que a gente teve recentemente com o nosso orçamento, com a nossa proposta comercial. O nosso orçamento tem 4 valores. Nossa, muito avião aqui. Nosso orçamento tem 4 valores diferentes. A gente tem um valor só com plantas adultas e com os módulos sem espaçamento. Tem com os módulos sem espaçamento, só que com um mix de plantas adultas e jovens. Tem com espaçamento, né, quando o módulo tem um espaço entre eles para baratear, para ter menos material por metro quadrado. Só com plantas adultas e também com um mix de plantas jovens e adultas. Beleza. Eu apresentei para um cliente e o que ele escolheu, eu vou resumir a história aqui. O que ele escolheu foi a opção mais barata de todas. Aliás, ele escolheu sem espaçamento, só que com plantas jovens e adultas. Pois bem, os meus alunos sabem, no meu curso eu explico, o que é a planta adulta. É uma planta em cuia. Então, o que a gente tem em planta cuia adulto? Tem cristal de Adão, samambaia, filodendro, avenca, lírio da paz. São plantas nobres, são plantas mais caras. Essas plantas a gente fornece em cuia. Na fase do projeto, a gente não especifica qual planta vai ser. Aliás, na fase do orçamento, a gente não especifica qual planta vai ser. A gente só diferencia por preço, um padrão de cuia e um padrão de bandeja. Planta jovem é planta de bandeja. Então, o que são essas plantas? É o cingônio, plectranthus, oxalis, lambari, tem tantas plantas, geralmente elas são de forração. Por quê? Porque eu nunca vou achar quer dizer, até acho, né, mas é raríssimo, eu já achei uma vez, uma bandeja de cristal de Adão, uma bandeja de samambaia. Ninguém produz samambaia de bandeja, ninguém produz lírio da paz de bandeja. Talvez até produz, mas não vende, não comercializa, porque o produtor não vale a pena. Ele espera crescer para vender adulto. Daí o que aconteceu? O cliente fechou um vertical com esse mix de plantas jovens e adultas, e a gente chamou isso assim. E daí, primeiro que quando a gente começou a instalar, a mãe dele, que era, não sei se era arquiteta, eu acho que não, mas ela não trabalha com arquitetura, ela que estava tocando a obra. O cliente mesmo, o filho dela, é um amor, muito gente boa, mas a mãe dela começou a mostrar o que veio. A gente instalou os módulos, ela falou, não, assim eu não quero, pode desfazer tudo. Por quê? Porque tinha uma porta do lado do vertical. E a gente não instala módulo encostado na porta porque as plantas crescem para além do módulo. Então, vai obstruir a passagem, né? A porta tem lá 90 centímetros, eu acho, 1 metro, sei lá. Se você colocar o vertical colado aqui, as plantas vão crescer e vai obstruir a passagem. Isso a gente sempre faz assim.
E o mais importante, a gente vendeu um número X de módulos. Daí chegou lá, beleza, a gente deu espaço para as plantas crescerem e não cobrir os módulos. O importante é que os 64 módulos, eu acho, do vertical estavam respeitados. Está cobrindo a parede, a gente está entregando o que entregou. Não, a gente fez a gente tirar tudo e colocar de novo. A gente perdeu um dia de trabalho, e já começou a azedar a relação ali, né? Mas não, tudo bem. Eu expliquei para ele, olha, a gente fez assim por isso, mas se você quer... Daí fica a pergunta, se você vai fazer o que a sua mãe acha que é melhor, por que você me contratou? Por que você está pagando um especialista para fazer? Pede para ela fazer. Dá vontade de falar isso, né? Não sei se ele vai ver essa live aqui, eu acho que não. Mas dá vontade de falar isso. Porque já que ela entende tanto, então ela faça, né? Mas claro que eu não falei isso pra ele. Olha, eu discordo totalmente. Escrevi isso, eu discordo totalmente. Não é assim que se faz engenharia vertical. Mas já que você insiste, beleza, a gente vai desfazer e vai fazer de novo. Daí a gente colou o jardim vertical ali na porta. Vai dar problema? Vai, problema dele. Ele que ouviu a pessoa errada. Tudo bem. Daí a gente instalou os módulos, colocou a drenagem, colocou a irrigação, colocou o substrato. Daí chegaram as plantas, que elas não são entregues depois, né? A hora que chegaram as plantas, daí é que começou a minha dor de cabeça. Por quê? Olha, até me estresse de contar. Porque chegaram as plantas adultas, chegaram as plantas jovens de bandeja, elas falaram, não são essas plantas que eu quero. Eu quero plantas jovens. Isso não quer dizer que são outras espécies. Eu quero as mesmas plantas adultas, só que jovens. Porque elas vão crescer e vão ficar iguais. Mas não existe bandeja de samambaia. Não existe bandeja de costela de Adão. Não existe bandeja de filodendros variados. E daí começou uma discussão. Porque teve um detalhe que eu esqueci de falar. Como era uma senhora muito distinta, conhecida na cidade, como o filho dela é muito gente boa, muito... Eu, por gentileza, eu fiz algo que eu falo para nunca fazer. Eu pedi pro Lucas, meu botânico, fazer o projeto antes deles fecharem, para eles saberem o que... tem como a gente ver o que as plantas que vão ter no vertical? Eu falei, tudo bem. Eu vi, eles vão fechar. Tudo bem, vamos apresentar. E a gente fez um projeto, só que a gente fez um projeto só com plantas adultas. A gente não sabia qual que ele ia escolher. A gente fez só com plantas adultas. Então estavam lá só a planta de cuia, planta cara. Beleza, mostrei, eles gostaram, deu para ser orçamento com 2 opções de preço e tinha as plantas jovens e eles escolheram as plantas jovens. E daí foi realmente uma falha do meu orçamento. Mas daí não é razoável, né? Pô, eu expliquei para eles. Não, eu quero plantas jovens de bandeja. Eu não quero nem saber. Você mandou o projeto aqui, ó. Eu quero essa planta de bandeja. O que aconteceu? Eu tive que fornecer planta de cuia para eles. Assim, eu tive uma discussão com a mãe dele. Eu tive uma discussão com essa senhora. Discussão, assim, o problema disso tudo, dessa discussão, que é uma discussão com muita educação, com muita classe, escolhendo as palavras certas. Não é um bate-boca, não vou chegar lá e meter a boca na cliente. Daí é isso que mais consome o emocional da gente, porque a gente dá vontade de pegar e falar tudo que é... Porque era nítida a má intenção, era nítida a má fé, era nítida que, ó, não interessa se me mandou o projeto assim, agora você vai ter que entregar. Se você vai ter prejuízo, o problema é seu, sabe? Era nítido. E já estava tão desgastado, olha, acabou com o meu dia durante muitos dias isso. Falei, você quer saber? Então tá, vamos fazer. Daí o filho dela, que é mais acessível, a gente chegou no acordo, então tá, então a gente vai assumir o prejuízo aí, vamos dividir o prejuízo, tudo bem. Ainda assim, eu fiquei com prejuízo, mas ele pagou parte das plantas lá, beleza. Mas, enfim, agora pra mim ficou a lição. Alunos que estão me vendo, eu não chamo mais, vou mudar isso no curso, tá? Eu não chamo mais de plantas jovens e adultas. Eu chamo de plantas de cuia e plantas de bandeja. E no orçamento está escrito, ó, plantas de cuia
são plantas mais nobres, plantas assim, assim assado, por exemplo, filodendro, samambaia, nananana. Essas são plantas de cuia. Plantas de bandeja. Plantas de bandeja são, em geral, geralmente, forrações, apresentam esse porte, como uma fotinho, para diferenciar. Porque não dá para deixar você ser pego, assim, o cliente achar uma brecha para te explorar. E foi o que aconteceu. Daí o que aconteceu? A gente tá tendo um relacionamento terrível, horrível. Eu quero que aquela obra acabe o quanto antes. Eu nunca mais quero ver aquela pessoa na minha vida. Assim, a gente trabalha com uma coisa tão bonita, tão legal. Pô, planta, jardim vertical, minha equipe é super alto astral, meus clientes ficam encantados com a nossa obra. Agora aquela obra, pra mim, me traz um sentimento super ruim, assim, sabe? Me azeda só de pensar, só ouvir o sobrenome daquela pessoa, já me... E isso não aconteceu só uma vez. Lá no começo, eu já citei esse exemplo de uma cliente que eu já fiz um preço baixíssimo porque eu queria fechar de qualquer forma. Ela fez eu reduzir mais ainda fez eu parcelar em 10 vezes eu trouxa, porque estava no começo. Isso foi no meu primeiro mês de empresa. Parcelei em 10 vezes no boleto e ela não pagava. Assim, ela chegou a acumular 3 sem pagar. Ou de clientes que, como aconteceu comigo também, tomem cuidado, porque, olha, um dia um paisagista que é meio conhecido aqui em Curitiba, já está no fim de carreira já, ele me chamou para fazer um jardim vertical para ele. É meu cliente, né? Me chamou para fazer um jardim vertical para ele. Depois me chamou, isso era numa obra comercial, né? Era um CNPJ, não era uma pessoa física. Um jardim vertical enorme. Daí depois ele me passou para fazer o paisagismo desse mesmo local. E daí o que eu descobri depois com o tempo? Ele me chamou porque ele estava devendo para Deus e o mundo. Ele não tinha... além de não saber fazer o jardim vertical, ele não tinha dinheiro para comprar o material. Ele fez eu comprar o material, fez eu colocar a minha equipe. A equipe dele estava com o salário todo atrasado. A gente viu a equipe dele quase bater nele na nossa frente. Ele não tinha equipe, ele estava lá pegou o dinheiro do cliente e não tinha como executar. Daí ele me chamou, terceirizou a obra para mim. E eu estava no começo, né? Caí na conversa dele. Fiz o vertical inteiro, enorme. Foi o maior vertical que a gente tinha feito até então. Fiz todo o vertical. Daí eu percebi que ele não queria que ninguém soubesse que fui eu. Ele não deixava eu visitar o cliente sozinho. Ele levou o crédito pelo jardim vertical, só que eu não sabia fazer o jardim vertical. Depois ficou esclarecido isso. E o paisagismo também. O projeto nem era dele o projeto, o cliente que já tinha o projeto. Mas eu executei tudo. Daí o que aconteceu? Ele me demorou 3 meses para pagar. A Ser House quase morreu nos primeiros meses, acho que tinha uns 6 meses de empresa. Eu tive que bancar a obra até que ele me pagou, depois de muita dor de cabeça. Depois de... ele não deixava eu visitar a obra para ajustar a irrigação sem ele. Então, nossa, tinha que ter um alinhamento de astros para ele ter tempo no mesmo horário que eu, tinha que agendar com ele, porque ele não queria que eu botasse o pé lá sem ele, para ninguém perceber que não foi ele que fez, foi eu. Ele não sabia nada da irrigação. Enfim, mas daí eu coloquei no meu contrato, fica muito claro que a propriedade intelectual do nosso projeto pertence à Ser House, mesmo que a gente tenha sido terceirizado. Quando um arquiteto, quando um paisagista contrata a gente, ele está terceirizando a obra não é dele. Nosso relacionamento é sempre com o cliente final. Por quê? Porque senão eu viro empregado desse profissional. Eu viro funcionário dele. Ele quer cobrar, mas você nem vem aqui na minha obra, nossa, são 9h30, vocês não chegaram ainda. Eu falei, o meu combinado é com o cliente, eu não tenho chefe. Eu sou proprietário, eu sou empresário, eu sou dono da Ser House, eu não tenho chefe. Então, não venha querer me mandar que essa planta vai ser... Não, eu sou o profissional. Você terceirizou a obra, obrigado, que bom que você me escolheu, mas não queira mandar na minha obra, porque a obra é minha. Então, esses assuntos são bem chatos, né? Não é legal de falar disso, mas tem que ter, cada um tem que ter seu papel definido. E o que faz isso? Contrato, comunicação. E não dá mais para aceitar
fazer obra sem contrato. Não tem como, tem que ter um contrato. E cada experiência ruim que você passa, você tem que colocar isso transcrito em uma cláusula e colocar ali para te precaver, para não permitir para o cliente saber que isso não pode acontecer. Eu nunca precisei executar um contrato, nunca precisei levar alguém na justiça para fazer valer. Mas quando isso está no papel, é muito mais simples de você conversar. Já aconteceu também um outro caso horrível que aconteceu com a gente. Uma obra que começou em dezembro do ano passado e terminou esse ano, dezembro de 2021. Porque era um sistema de irrigação imenso, numa obra que era uma bagunça, onde o cliente estava tocando ao mesmo tempo, já estava tocando paisagismo e a construção civil ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. E ainda depois que ele começou o paisagismo, ele percebeu que precisava de um sistema de irrigação e colocou a gente. E daí o paisagismo entrou antes do sistema de irrigação. Daí a gente tinha que cavar na grama dele, tinha que plantava a grama e depois a gente tinha que entrar com o sistema de irrigação, porque senão ia morrer a grama. Virou um inferno. Meu Deus, não tinha logística nenhuma. Daí a gente precisava instalar o sistema de irrigação, precisava passar a adutora, e tinha uma pilha de terra de 5 metros de altura, porque eles estavam fazendo a obra civil ainda, estava tudo funcionando ao mesmo tempo. Uma loucura, um troço imenso. Pior obra que eu já peguei na minha vida. Terminamos agora. E o pior, eu cobrei um valor irrisório, porque a obra era para demorar 10 dias, demorou 1 ano. E tudo que aconteceu de lá para cá foi só prejuízo. Daí a obra ainda acontece, daí o que acontece? Até hoje passa um caminhão em cima, um caminhão cheio de terra, sei lá, em cima da tubulação que está enterrada no nível 40 centímetros, que é ok, não tem nada de errado com isso, só que passa, não é projetado para passar um caminhão basculante, esqueci como que chama, cheio de terra. Quebra o cano, daí eu tenho que ir lá arrumar. Ou seja, eu falei para ele, cara, você acha que você tem manutenção vitalícia nisso daqui? Eu faço as coisas que vocês quebram. Eu passo a mangueira de irrigação, daí vem o paisagismo depois e picota tudo com pá, porque não vai plantar, enfim. Olha, tem muito caso como esse e a gente tem que saber aprender com isso, porque senão a gente só toma no nariz. E não dá para viver assim, Então, resumindo aqui, cuidado com clientes que acham que você deve para eles, porque vocês, é um favor que ele tá fazendo em te deixar participar dessa obra. Cuidado com clientes que pagam uma coisa, mas querem outra coisa totalmente superior, então você tem que ter a comunicação muito clara, ainda mais quando você vende plantas jovens, e você fala para o cliente que vai demorar para crescer e ele não quer. Olha, já aconteceu de clientes também. Teve uma cliente que eu resolvi, por cortesia, dar um render para ela. Eu falei, eu não faço render para jardim vertical, mas eu vou te mostrar então, já que você quer tanto. Eu mandei 7 versões diferentes. Eu mandava era esse que eu queria fazer. Não, eu não gostei disso aqui, não sei o que. Tudo bem, que é o que você quer? Eu queria mais assim, queria mais assado. Então tá, mandamos igualzinho ela falou. Mas também não gostei não. E foi. Até que na 6ª vez eu já estava irritado já. A cliente não sabia o que queria. Ela não me confiava em mim como profissional. Ela falou, faz essa foto. Essa foto, quero exatamente igual essa daqui. Daí tinha coisas que eu não concordava. Tinha leirípio, por exemplo, que eu não gosto de leirípio vertical. E era um vertical formal. Mas já estava tão de saco cheio que eu fiz do jeito que ela queria. Daí eu executei o jardim vertical dela. O que aconteceu? Meses depois ela estava insatisfeita. Olha, não cresce isso aqui, essa planta não desenvolve. Eu falei, você que pediu? Você tá assim, esgotou a minha paciência. Eu fiz do jeito que você queria. Agora, daí ainda o que eu trouxa fui lá e fiz? Fui lá e tirei essas plantas e coloquei a que eu queria, ainda de graça para ela. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não dê render, não dê projeto sem ter sido vendido. E cuidado com o cliente que não sabe o que é da vida e também não te deixa trabalhar. Não se esqueça que você é o profissional. Você é o profissional. Não trabalhe sem contrato. E deixe muito claro que é você que tem que dizer como as coisas vão acontecer, porque senão você vai executar a coisa errada, porque o seu cliente não entende bolhufas de jardim vertical, e quem vai levar a culpa vai ser você. Já aconteceu comigo. Cuidado. Não é só mil maravilhas assim. A gente está aqui falando de coisas difíceis, né? Mas
lembre-se que isso acontece não é só quem trabalha de jardim vertical, isso acontece com qualquer profissional de qualquer área. Já ouvi muitas histórias em áreas totalmente diferentes, mas o importante é aprenda com isso para que isso não aconteça de novo.